As Duas Irenes é a história de uma menina de 13 anos chamada Irene que descobre que o pai tem uma segunda família e ali ele tem uma outra filha com a mesma idade dela e com o mesmo nome dela. E essa ideia surgiu de uma história que eu escutei na minha família, de quando eu tinha mais ou menos essa idade, dos 13 anos, e é uma cena que tem no filme, que é uma cena do Jogo de Anel. E ali eu fiquei com essa história na cabeça. E muito tempo depois, 15 anos depois, eu estudei na Escola de Cinema de Cuba e eu fui convidado para fazer o curso do Garcia Márquez, do Gabriel Garcia Márquez, o escritor colombiano. E ali, em Cuba, aquela história me cruzou a cabeça. Alguém contou uma história, na verdade a história sobre um pai que tinha morrido. E aquilo, não sei porquê, aquilo me cruzou a cabeça e me veio aquela história antiga da minha família. E aí eu decidi que eu ia fazer um filme sobre isso, que eu ia escrever um roteiro sobre isso. E a diferença é que a pessoa na minha família que passou por isso, ela nunca quis conhecer a outra irmã. Então aí vem, na verdade, que seria Aristóteles, né? Tipo, não é a reprodução da realidade, mas é o que poderia ter acontecido, né? Então, As Duas Irenes parte do que poderia ter acontecido se a minha tia tivesse dado esse passo para conhecer essa outra com o mesmo nome dela. Você sabe que ela tem muito referências também da minha própria família também. São referências muito próximas às histórias que eu escutava, por exemplo, a questão das músicas, né? Você vê que tem músicas dos anos 60 ali. São músicas que eu escutando, tipo, sei lá, minha mãe dizendo que escutava Índia com a empregada no quintal, entendeu? Durante a noite, quando estava todo mundo dormindo, ela ficava com ela escutando rádio e ela lembrava muito de Índia. Tem também uma questão, por exemplo, o próprio Banho de Lua é um acaso, foi trazido pelaquela atriz de 5, 6 anos, ela estava aprendendo na escola, ela fazia uma coreografia com Banho de Lua. Para você ver, né? Tem coisas que atravessam o tempo. Porque a princípio são gerações diferentes, uma menina de 5 anos e Celie Campelo cantando Banho de Lua, mas elas estavam juntas, elas chegaram para mim juntas. E tem muito também de uma pesquisa de álbum de fotografia da minha família. E eu sempre tive uma coisa de ficar muito sozinho, e eu sempre viajava muito nesses álbuns de fotografia. Então tem uma coisa ali também tem uma pesquisa, eu mandei fotos dos álbuns, não só da minha mãe, mas das minhas tias, e mandava para a figurinista, para a diretora de arte, tem uma coisa ali também. Tem cinematográfica, talvez o diretor que mais tenha me servido para essa história, porque como eu tinha tanta referência familiar, eu não busquei esse caminho tão direto no cinema, mas seria o Vítor Erice, o diretor espanhol, que tem aquele filme O Espírito da Colmeia e também El Sur, o Sul, eu não sei como é que é, nem sei se ele foi lançado no Brasil, mas esses foram filmes que eu acho que eles me alimentaram, assim, para essa construção, porque a questão do tempo não é importante, o que é importante é o relato, né? Então o filme tem quase uma coisa de fábula, e para mim era interessante isso, que esse tempo não ficasse marcado, mas sim os personagens e a história. A questão das atrizes é muito interessante, né? Porque quando eu fui chegando perto quando o processo de casting foi chegando perto do final, eu fiquei muito preocupado, né? Porque era uma decisão muito forte a de escolher essas duas meninas. E no caso, foram duas situações muito diferentes. A Priscila, eu estava fazendo uma pesquisa numa escola de balé. Então eu estava indo assistir a aula de balé, e a Priscila subiu a escada e eu perguntei se eu podia tirar uma foto dela, porque a gente estava fazendo uma seleção para um casting. E ela disse: por favor, tio, por favor, eu quero fazer. Então ela já tinha esse desejo. E quando ela segurou a claquete com o nome dela, já deu uma quebradinha assim, me veio a Juliette Lewis na cabeça, sabe? Então eu já fiquei fascinado por ela muito rápido. E quando ela fez o teste, também era um teste incrível, porque ela é muito inteligente. De noite eu estava mostrando o teste dela para todo mundo. E a Isabela foi um caminho diferente, porque a Isabela, eu estava fazendo em Goiânia esses testes todos, e eu não tinha esse personagem em Goiânia ainda. Eu não sei se tem a ver com a sociedade goiana, que é um pouco mais moralista, então eu não tinha uma menina pronta para dar uma coisa mais madura, mais moderna, mais sensual, já descolada, né? E aí eu peguei um ônibus e fui para Brasília. Já testando meninas, eu pesquisava por internet também antes.
E eu vi a foto dela num monte de meninas, book, modelos, tudo mais. E eu fiquei impressionado com a semelhança dela com a Inês Peixoto, a atriz do grupo Galpão, que faz a segunda mãe, a esposa da segunda casa. E a primeira atriz que eu convidei para o filme muito tempo antes, entendeu? E aí eu fiquei impressionada. Aí eu fui atrás da Isabela, ela fez o teste, super talentosa, também super inteligente, só que muito tímida. Então, e a Priscila ao contrário, a Priscila é hiperativa. No teste ela falou assim, tio, posso dar estrelinha? Sabe, ela era ao contrário, hiperativa e muito, ela vai chegar aqui, vocês vão ver. Mas, e aí veio um trabalho fenomenal da Verônica Veloso, que é uma diretora de teatro de São Paulo, que me acompanhou nesse processo de casting também, porque depois que eu cheguei com 20 meninas, por mais que eu já sabia que essas seriam, eu quis ter certeza, porque eu estava na mão delas também. E aí eu chamei a Verônica e a gente fez uma oficina, um workshop de uma semana. E aí a gente ia conhecendo as meninas melhores, a Verônica propondo jogos e a gente ia conhecendo cada uma melhor. E ela fez um trabalho muito importante com a Isabela também para se soltar. Então acho que foi isso. E no set era eu com as duas. Só que a gente já tinha uma relação muito forte, entendeu? A gente tinha uma cumplicidade muito grande. Então isso foi muito importante pro resultado final do filme. Então acho que tenho a sorte de ter encontrado essas duas meninas. A minha insistência também com a Isabela. O trabalho genial da Verônica Veloso na preparação das meninas, na preparação corporal, de ensinar também, tipo, postura, corpo, foi muito importante. E depois a nossa relação de cumplicidade no set. Primeiro, quando eu tinha 12 anos, eu fiz um book numa agência de modelos lá em Brasília. E aí, só umas fotos assim, nada demais também. E aí essas fotos ficaram lá e ficaram no site. E o Fábio, ele tava à procura de uma atriz, né, que ele ainda tava escolhendo, e me achou nesse site em Brasília. Aí ele entrou em contato comigo e tal, me chamou e falou, você é muito parecida... Não, só na entrevista que ele falou que eu sou muito parecida com a atriz que já estava escolhida para ser minha mãe, que é a Inês Peixoto, que é do grupo Galpão, inclusive. E a gente tem um perfil muito parecido, a sobrancelha grossa, o olho azul e tal. E aí ele me chamou, só que no começo eu era muito tímida, tipo, nunca tinha trabalhado com isso, não sabia nem como era e tal. E aí depois de um tempo que a gente foi fazer o workshop, as oficinas com mais 20 meninas, eram 20 meninas mais ou menos. E aí foi isso, e era de uma semana, e cada semana ele ia chamando quem iria ir no dia seguinte, e eu fiquei até o final, né, que eu e a Pri. E foi isso, foi um processo muito louco, porque foi a minha primeira experiência com teatro, que eu nunca tive. Tinha esses improvisos enfim, depois disso passou mais um tempão, foram 6 meses mais ou menos, que a gente começou a gravar de verdade. Então, quando eu cheguei lá, eu vi a Pri e a gente se deu muito certo. No primeiro dia, a gente já ficou muito amiga, muito próxima uma da outra, tipo, amigas mesmo, e tinha essa relação que dava pra criar como irmã. E antes de começar a gravar também, a gente teve uma semana com a preparadora de elenco, que chama Verônica Veloso, que ela é maravilhosa. Se não fosse ela, não teria conseguido passar por tudo isso, né? E foi isso, criar essa relação que a gente tinha de irmã mesmo, de estar presente ali naquela casa, realmente se sentir ali dentro e ter essa conexão entre eu e ela. A gente fazia uns exercícios que era pra gente conectar com os olhares, pra gente... Essas coisas que são fundamentais pra você preparar pra fazer uma personagem. E como eu não tinha feito nada, eu realmente estava muito aberta pra tudo, muito muito aberta mesmo, pra atuar o que fosse, entendeu? E eu fiz uma coisa que não é que foi fácil, foi muito difícil. No começo estava muito nervosa, eu até falei pro Fábio, eu que vou ser a Irene que é extrovertida, que é atirada, que vai pra frente, não a outra que é pra dentro, né? Então foi essa coisa que é muito diferente de mim, mas que me ajudou bastante, inclusive, né? Na minha personalidade mesmo. E foi isso, essa questão de ter essa preparação com a Verônica.
de ter uma boa relação com a Pri e foi isso. O que você buscou para criar a sua personagem? Eu tentava resgatar essa imposição dela, essa atitude que era de ir mesmo. E além de que o Fábio sempre falava no meu ouvido umas coisas pra me ajudar, sabe? E ele falava, arrasa, Isa. Então, sabe, umas coisas que dá por dentro mesmo, de se jogar mesmo. Esse era o meu pensamento, de me jogar e fazer o máximo que eu consegui pra dar certo, pra o Fábio falar é isso ou não é isso e tal. E foi muito importante porque ele confiou muito em mim. Ele sempre falava, faz, continua, arrasa, vai com tudo. Então isso me ajudou muito também. O Fábio, ele me conduziu praticamente quase tudo, sabe? Porque foi a minha primeira experiência. Então é muito incrível isso de ter dado muito certo a minha relação com ele e dele ter desde sempre batido na tecla de que você tem que ir, você vai. Então foi isso, a preparação que eu tive mesmo foi de criar uma coisa dentro de mim que vai, entendeu? Tipo, o verbo de ir mesmo. E assim, desse jeito que foi. Eu lembro de entrar em cena, tá assim, e assim, entendeu? E isso pegou muito em mim, muito. É impressionante como depois desse filme eu mudei realmente, como pessoa mesmo. Então quer dizer que o bichinho do cinema te pegou? Uhum. Pegou, literalmente. Então eu sempre fui da arte, eu sempre gostei muito de atuar, de escrever, eu sempre tive muitas coisas dentro de mim que eu sempre quis soltar pra fora, então acho que começa daí. Então eu estava na minha escola música, que eu amo muito, que minha arte se desenvolveu muito lá, e foi onde o Fábio me achou. Então acho que eu estava fazendo o que eu sempre fiz, que é uma coisa que o Marco Rica, ele sempre falou pra mim, né, quando eu conheci ele, ele fala que a gente tem que ir atrás, mas a gente também tem que fazer o que a gente tem que fazer, ficar no nosso lugar e esperar com que as coisas venham pra gente. Eu acho que foi o que aconteceu, eu tava no lugar certo, na hora certa. E eu acho que foi uma experiência louca, eu não tenho palavras muito pra descrever. Foi muito bom, eu ganhei uma melhor amiga, eu ganhei um filme, eu ganhei uma Irene. Então eu acho que foi muito bom sim. Acho que a construção de um personagem, ela começa desde o primeiro momento, desde a primeira audição. Eu acho que tudo já foi feito pra construir o personagem desde ali. E eu sempre achei, desde quando eu era pequena, que quando você é um personagem, você nem está sendo um personagem, porque é muito complicado, você não é você mesmo, entendeu? Você tem que saber que você vai ser a Irene, você não vai ser a Priscila. Então eu tento sempre desligar do mundo real e tentar entrar como se realmente eu tivesse aquela vida, eu tivesse aquela característica, aquela personalidade. Então é isso, e isso foi o que eu trabalhei dentro de mim, porque eu sempre tive essa perspectiva de que se você é alguém, você tem que ser alguém. É complicado, mas dá pra entender. Mas a gente teve muita ajuda da Verônica, que foi uma mulher que o Fábio colocou pra gente, pra fazer uma conexão entre eu e a Isabela, já que a gente ia se descobrir no filme, então a gente se descobriu na vida real também. Isso foi muito legal. E essa construção foi muito corporal, de olhar, então a gente tinha que se olhar muito nessa construção. Nossa, foi muito legal. Eu tenho vários, assim, arrepios que eu lembro, assim, de olhar no olho da Isabela e eu ver, assim, o futuro do filme passando no olho dela, entende? Mesmo sem saber de nada. E o Fábio, ele nunca deu roteiro pra gente, então a gente tinha que improvisar todas as falas. Ele dava uma situação e a gente improvisava. E era muito legal isso, porque a gente acabava falando falas que já estava escrito no roteiro. E isso deixou com que fosse natural também, porque ele dava uma situação e como Irene eu tinha que agir, entendeu? Então naqueles dias ali que eu tava fazendo a gravação, eu não era Priscila, entendeu? Eu penso assim, que eu acho que ajuda você a entrar no personagem, porque pra mim não existe nem personagem, pra mim a Irene existe, ela tá em algum lugar, você só tem que assim, pegar ela e colocar dentro de você. E a construção então veio daí, entendeu? O Fábio, ele sempre teve o Fábio, ele tem uma cabeça muito louca, sabe? Tipo assim, ele faz com que a gente, no fundo, ele é muito louco, entendeu? Eu não entendo muito ele. Eu sei que a cabeça dele fez com que a gente, desde o começo, fosse construindo isso dentro da gente, e essa conexão estranha, não sei. E
fez com que o filme ficou o que era pra ser, né? As duas Irenes. Você tá diferente depois do filme? Sim, total. Eu amadureci muito, entendeu? Só que é engraçado porque desde o começo, eu e a Isabela, a gente tinha a personalidade das Irenes trocada. Então, eu sempre tive a personalidade da Irene 2 e ela sempre teve da Irene 1, porque a Irene 1 é mais quietinha, é mais tímida, enquanto a Irene 2 já é mais, tipo, aventureira. E foi muito legal porque a gente trocou isso pra fazer o filme e parece que a gente é assim na vida real, só que não é. A gente é totalmente diferente. Foi legal porque a gente pegou um pouquinho disso também que a gente leva pra vida. Então eu acho que quando eu acabei de fazer Irene, eu comecei a saber mais ouvir, entendeu? Porque eu falava o tempo inteiro. Eu gritava, eu tava pulando, rolando, e eu acho que a Irene me ajudou a ficar um pouco mais quieta e ver o que o mundo, né, sugere, ao invés de eu já, tipo, partir pra cima. E a Isabela, ela ficou mais solta, eu achei, entendeu? Eu vejo hoje o lado dela engraçado, eu morro de... Não tem mais ninguém que me faça rir igual a Isabela. E eu acho que isso foi muito interessante. E eu fiquei muito impressionado quando eu cheguei em Cuba e eu senti o continente muito rachado, que era Brasil, que eram os outros países. Porque todos os meus colegas dos outros países cantavam as mesmas músicas, tinham as mesmas referências literárias, e de músicos, e de televisão, e de cinema. E o Brasil, só com a do Brasil. E eu acho que a barreira da língua não é suficiente para separar, sabe? Países que tem tanto para colaborar e de tanta coisa em comum. Então, eu chamei as pessoas com quem eu sempre trabalhei, nos curtas e nos documentários. A minha fotógrafa, Daniela Carrias, é boliviana, estudou comigo. O diretor de som, desenho de som, é o Rubem Valdez, que é cubano, que também estudou comigo em Cuba. Então, de alguma maneira, eu trouxe para mim os meus parceiros, com quem eu já desenvolvi uma parceria criativa. E eu não sei se foi isso, porque eu tinha uma coisa também para uma pessoa que não soubesse diferenciar o português do espanhol, sei lá, na Islândia, que ele não soubesse se o filme era no México, na Colômbia, na Bolívia ou no Brasil, entendeu? Para mim isso era importante. Então não tem nada que marca um país específico. As músicas, você vê, o Índia, na verdade, é uma guarânia, né? É uma música paraguaia. E tem música espanhola, tem música italiana, tem música brasileira, tem música colombiana. Então, de alguma maneira, eu não queria marcar o lugar também. Mas eu não deixo de achar que seja um filme, que ele pareça um filme brasileiro. Eu acho que sim. Eu acho que a cinematografia brasileira é tão rica, né, e tão vasta, que eu acho que é igual o nosso padrão físico. Qualquer um pode ser brasileiro, porque no Brasil tem todo tipo de gente. Então, eu acho que também tem todo tipo de filme no Brasil, porque a nossa cinematografia é muito plural. Então, sim, eu acho que é um filme brasileiro, mas é um filme latino-americano, com certeza.